Saudações, amados irmãos, graça e paz seja com cada um de vocês. Que alegria, que privilégio poder estudar a Santíssima Palavra do Eterno Deus. E o tema de hoje é sobre Isaías, capítulo 11. E vamos analisar especialmente os versos 5, 6, 7, 8, até o 9. E outros versos, no final, que é o verso 12, Enfim, vamos falar um pouquinho sobre esse capítulo tão maravilhoso, Os primeiros 5 versos vão falar sobre a vinda do Messias, de Jesus, O nascimento de Jesus, que nasceu da raiz de Jessé, do tronco de Jessé. Ele é o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo nasceu da tribo de Judá, e de Judá nasceu Davi, certo? E uma das perguntas que vamos fazer: será que haverá crianças na Terra Nova, a nova Terra, depois do milênio? Teremos crianças? Haverá bebês mamando, bebês desmamadas ou desmamados depois do milênio? Essa é a pergunta que vamos responder hoje, certo? Ok, abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 11, versos 5 a 8. Capítulo 11, versos 5 a 8. Diz assim: E justiça será o cinto que envolve seus lombos, e fidelidade o cinturão que cinge sua cintura. O lobo também morará com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito, e o novilho e o leão jovem e a res juntos, e um menino pequeno os conduzirá. E a vaca e o urso alimentar-se-ão, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como boi, e a criança que ainda mama brincará na cova da áspide, e a criança desmamada colocará sua mão na toca da cocatriz. Aqui vemos, no verso 5, fala do primeiro advento de Jesus. Nasceu, veio a este mundo terrível, cumprindo as profecias bíblicas, messiânicas. E uma dessas é Isaías capítulo 11, capítulo inteiro. Profecias que têm que acontecer durante a era messiânica, depois do nascimento de Jesus. Depois do nascimento do Messias, segundo Isaías, algo semelhante ao Éden, um reino com condições edênicas ia existir aqui na Terra. Sim, algo parecido ao Éden, os animais vivendo juntos com os homens, etc. Sem nenhum temor de o leão despedaçar o menino, o cabrito, o lobo comendo o cordeiro, enfim, o urso matando os seres humanos. Então, totalmente em harmonia e perfeita paz. Verso 6 mostra de um lobo morando com o cordeiro, leopardo deitando com o cabrito. Já uma besta feira, um predador morando com a presa, O novilho e o leão jovem e a res juntos. E diz que um menino pequeno os conduzirá. Verso 7 mostra a vaca, o urso comendo junto. E o leão, em vez de estar comendo outro animal, ou a própria vaca aí no verso 7, o leão comendo palha. E no verso 8 vai dizer: e a criança que ainda mama brincará na cova da áspide, e a criança desmamada colocará sua mão na toca da cocatriz. Aqui
temos 3 categorias de crianças. Um menino pequeno, talvez 6, 7 anos, 8 anos, né? Pequeno ainda. Um menino pequeno, talvez 5, 6, 7. Okay. E a outra categoria, uma criança desmamada, talvez 2 anos, 3, 2,5, 3 anos, desmamada. E outra categoria, uma criança que ainda mama, uma criança de colo, está mamando, talvez 1 ano, 1 ano e meio, ainda mamando. É lógico, meus queridos, que tudo isso deve acontecer agora, de lado de cá do milênio, antes do milênio. Porque durante o milênio não haverá crianças mamando, crianças recém-desmamadas, enfim, durante o milênio. Porque na volta de Jesus, seremos como os anjos. Sendo revestidos, na volta de Cristo, seremos revestidos da imortalidade. Esse corpo corruptível será revestido da imortalidade. Não mais vamos estar como somos hoje. Seremos totalmente, é um fechar e abrir de olho. E é isso que nós encontramos em Mateus, em Marcos, inclusive. Então Jesus volta e seremos transformados em um abrir e fechar de olho. E agora, e essa profecia de Isaías? Como que se vai cumprir? Como você vai ter uma menina, um menino pequeno, uma criança que ainda mama, uma criança desmamada, brincando com bestas feras, com leão, com leopardo, com lobo, com urso? E o leão não come o menino, o lobo não come a criança, não come o cabrito, né? O urso não despedaça a vaca, enfim. Quando vai acontecer isso? Primeira pergunta: haverá menino pequeno depois do milênio? Haverá nascimento na nova terra? Olha só o que diz a inspiração profética. Por isso nós temos que falar a lei ao testemunho. No livro Visões do Céu, página 140. Também no livro Maranata, O Senhor Vem, página 349. No livro Meditações Matinais, de 1997 também. Então, veja o que diz a pena inspirada. Homens há hoje que expressam a crença de que haverá casamentos e nascimentos na nova terra. Os que creem nas Escrituras, porém, não podem admitir tais doutrinas. A doutrina de que nascerão filhos na nova terra não constitui parte da firme palavra da profecia. As palavras de Cristo são demasiado claras para serem mal compreendidas. Elas esclarecem de uma vez por todas a questão dos casamentos e nascimentos na nova terra. Nenhum dos que forem despertados da morte, nem dos que forem trasladados sem ver a morte, casará ou será dada em casamento. Eles serão como os anjos de Deus, membros da família real. Então o texto ficou bem claro, né? Então, além disso, a Bíblia diz que seremos como os anjos, né? Em Mateus capítulo 22, né? Não haverá casamento. Então não haverá nascimento, não haverá bebês, não haverá crianças mamando na nova terra. Ah, mas ministro Leonel, alguém já me mostrou umas fotos de criancinha pequena lá na nova terra. Bom, essas pessoas ainda não entenderam a mensagem de Isaías 11. De criancinhas brincando com leão, e colocavam Isaías 11. Então, na nova terra, depois do milênio, não haverá criancinhas pequenas. Não haverá criancinhas mamando, criancinhas desmamadas, não haverá menino pequeno.
Mas por que não haverá? Por que não vai haver criancinhas mamando? Bom, não haverá casamento. Para ter uma criança pequena mamando na nova terra, significa que nasceu durante o milênio. Ou talvez estava mamando antes da volta de Jesus. Jesus veio, foi revestida da imortalidade, ela e a mãe, e chegando lá ficou mamando por 1000 anos. Durante o milênio fica mamando, e depois de 1000 anos voltamos aqui na terra renovada, que vai ser o nosso lar eterno, a terra nova, né? Jesus com a nova Jerusalém descendo com a terra nova agora, e essa criança vai estar mamando toda a vida, então. Mas não podemos crer assim. Na verdade é até absurdo, né, pensar uma coisa dessa. É absurdo. Então temos que entender de outra forma. Temos que pesquisar mais. Ok? O que diz o Espírito de profecia quando chegamos lá no céu? O que diz o Espírito de profecia? Olha só o que diz aí. Olha o que acontece na volta de Jesus. Todos saem do túmulo com a mesma estatura que tinham quando ali entraram. Então, se você tinha 4 metros, no caso da primeira geração, Adão, Enos, Cainã, aqueles que vão ressuscitar, né? Da santa linhagem, não da linhagem de Caim, que é a linhagem dos perdidos, mas da linhagem de Sete. Então, se eles entraram com 4,5 metros, vamos supor, 4,5 metros, ou com 5 metros, porque eram muito altos, né? Eles morreram assim altos, né? E vão ressuscitar da mesma maneira que morreram. Mas agora, na última geração, as pessoas vão morrer com 1,70 m, 1,80 m, 1,50 m, bem baixinho, talvez 2 metros, muito raro, né? Muito raro achar, mas tem gente alta assim de 2 metros. Então eles vão morrem e ressuscitam do mesmo tamanho que morreram, certo? Mas vão ficar assim para sempre? Eu morri, ressuscitei, mas ressuscitaram com um vigor eterno já, né? Agora vai ficar assim por toda a vida? Não vão ficar assim por toda a vida. Eles vão crescer. Veja só o que diz o texto aqui, que está na frente de vocês. Todos saem do túmulo com a mesma estatura que tinham quando ali entraram. Adão, que está em pé entre a multidão dos ressuscitados, é de grande altura e de formas majestosas. Irmão, sabe, eu quero encontrar Adão, quero dar um abraço no Adão. Primeiro, com Jesus, lógico, Jesus é o Salvador, o que mais me interessa é aquele que morreu por mim. E depois quero ver Eva, quero ver Adão. Por isso eu vivo pensando nessas coisas de noite, eu quero ver esses homens de Deus do passado. Primeiro eu quero ver Jesus e o Pai, né, a Trindade, né, divindade. Mas depois eu quero ver esses homens de Deus da Bíblia ali. Adão que está em pé entre a multidão dos ressuscitados, é de grande altura e de forma majestosa, de estatura pouco menor que o Filho de Deus. Apresenta assinalada contraste com o povo das gerações anteriores. Sob este único ponto de vista se revela a grande degeneração da raça. Todos, porém, surgem com a louçaninha e vigor de eterna mocidade. Então todos saem do túmulo já com um vigor e uma juventude eterna, né? Amém. Glória a Deus. Essas rugas que nós temos, cabelo branco, barba branca, patinho de galinha no rosto, tudo isso vai desaparecer e com uma força, um vigor eterno, né? Amém. Glória a Deus por isso. Vale a pena ser cristãos. Vale a pena servir Jesus, vale a pena sofrer por Jesus, porque o peso da glória que nós vamos receber é insuperável, é incomparável com as pequenas perseguições que nós encontramos hoje. São pequenas. Alguém vai olhar mal para ti, vai olhar feio para ti, isso não deve te preocupar, não.
foque agora no selamento. Receba o selo, fazer parte do exército do Senhor, que vai dar o alto clamor. Então foque no selamento. Foque. Não pense nessas coisas pequenas, perseguições, alguém não falando mal de ti, ou enfim, ou alguém, um ancião, algum líder, no que você estude essa mensagem poderosa, bíblica e profética, tá? A glória vai ser insuperável, né? Ok? No princípio, o homem foi criado à semelhança de Deus, não somente no caráter, mas na forma e aspecto. Olha só. Na forma e no aspecto. Então, éramos realmente... Foi maravilhoso. Né? Que privilégio, né? Na forma e no aspecto. O pecado desfigurou e quase obliterou, ou seja, eliminou, né? Quase obliterou a imagem divina. Mas Cristo veio para restaurar aquilo que se havia perdido. Ele mudará nosso corpo vil, modelando-o conforme o seu corpo glorioso. As formas mortais, corruptíveis e destituídas de garbo, poluídas pelo pecado, tornam-se perfeitas, belas e imortais. Ou seja, é na volta de Jesus que vamos nos tornar imortais, não no reino pré-milênio, tá? No reino pré-milênio vai ter casamento, vai ter nascimentos, né? Casamentos, né? Mas não pessoas imortais, investidas na imortalidade. Não, essa é a fase de cá do milênio. O reino estabelecido pouco antes vai ser ainda na sua fase mortal, na sua fase assim, do jeito que nós somos hoje, né? Questão de casamento, esposo, esposas, etc. Tá? Ok? Todos os defeitos, continuando no texto aqui do Grande Conflito, página 644. Hoje de manhã falei que era 648, mas não é 58. Errei na página aí. Mas é 644, o Grande Conflito. Todos os defeitos e deformidades são dejados no túmulo, estabelecidos a árvore da vida no Éden, há tanto tempo perdido. Os remidos crescerão até a estatura completa da raça em sua glória primitiva. Estabelecidos a árvore da vida no Éden, há tanto tempo perdido, os remidos, ou seja, os resgatados, os salvos, crescerão até a estatura completa da raça em sua glória primitiva. Os últimos traços da maldição do pecado serão removidos e os fiéis de Cristo aparecerão na beleza do Senhor nosso Deus, refletindo no espírito, alma e corpo a imagem perfeita do seu Senhor. Oh, maravilhosa redenção! Há tanto tempo objeto das cogitações, há tanto tempo esperada, contemplada com ávida expectativa, mas nunca entendida completamente. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus por esse texto tão inspirado. Então Jesus volta. Os mortos ressuscitam. Jesus nos leva para o paraíso, no Éden já restaurado. O Éden lindo, lindo, lindo. Ou sim, há tanto tempo perdido. Aí vamos ser restabelecidos onde? Na árvore da vida. Deus vai nos levar à árvore da vida. E dos seus frutos, glorioso, formoso, lindo, delicioso. O seu fruto vamos comer. E daí vamos crescer até a estatura completa da raça em sua glória primitiva. Vamos ser como se fosse um Adão. Olha só, Adão ressuscita. Olha só, Adão vai lá, ressuscita ali. E é de grande altura e de forma majestosa. De estatura pouco menor que o Filho de Deus. Então Adão é um baita homem, altão. E Eva também é altona. Então vamos crescer até chegar nessa glória primitiva. Então você entendeu que não haverá crianças pequenas depois do milênio? Porque Jesus volta e inicia-se o milênio. O milênio se inicia. Iremos para o céu. E chegando lá no Éden, no céu, no paraíso, vamos comer do fruto da árvore da vida. Aqui não é uma invenção,
ou uma suposição, ou uma teoria. O irmão Leonel não tem teoria. Eu não venho aqui com teorias. Ah, ele tem uma teoria. Teoria? Eu venho com assim diz o Senhor perante vocês. Está escrito, está aqui. Chegando no céu, vamos crescer. Se você tem 1,70 m, 1,80 m, 2 metros, vai crescer ainda. Mais do que o dobro. Vai crescer e crescer, chegar até lá na estatura perfeita que Jesus determinou para você e eu. Logo, na raça, a raça humana, na sua glória primitiva, como era antes. Isso é durante o milênio. E visto que outro texto do Espírito de Profecia diz, que não vai haver casamento nem nascimentos, então não pode haver bebês mamando na nova terra. Gente, isso é contundente. Não pode haver e não vai haver bebês. Então, se tem uma bebê, ou um bebê mamando, uma criança mamando, uma criança recém-desmamada, um menino pequeno brincando com esses animais, não pode ser durante o milênio, nem muito menos na Terra Nova. Porque esse menino pequeno, hoje, se Jesus voltar hoje, lembrando, hoje eu estou gravando esse áudio, essa mensagem no dia 3/9/2024. Jesus não vai voltar hoje porque tem muitas profecias ainda para serem cumpridas. Muitas profecias, não poucas não, muitas profecias. Mas vamos supor que Jesus volta. Quem é pequeno, todos nós seremos revestidos, vamos fechar e abrir, revestido da imortalidade. E chegando lá, esse menino pequeno, lógico, vai crescer. Até eu que sou adulto, vou crescer porque o pecado nos maltratou durante 6.000 anos, quase 6.000 anos, nos maltratou demais. Ele não diz que o pecado foi tão terrível, quase obliterou, quase eliminou a imagem de Deus em nós. O pecado desfigurou e quase obliterou a imagem divina em nós. Então seremos, lógico, vamos chegar lá, vamos crescer. Vamos comer da árvore da vida, amém? Então não deixe que nenhum diabo, nenhum demônio, ninguém e nada te atrapalhe nessa poderosa mensagem. A recompensa é gloriosa, vale a pena sofrer, vale a pena acreditar, vale a pena servir Jesus, vale a pena ser fiéis a Deus, vale a pena ser um bom cristão, uma boa cristã, um bom servo, serva de Deus, vale a pena. A glória é tão... Aliás, vale a pena chegar lá e abraçar Jesus. Além do que nós vamos desfrutar lá, chegar lá e dizer assim: obrigado, meu Senhor Jesus, agora estou te vendo face a face. Vero Pai, vale a pena, meus queridos, vale a pena que a eternidade nasça no vosso coração, que a eternidade invada tua mente e teu coração, sim. E tua mente seja cheia do Espírito de Deus, cheia do Espírito Santo. Vale a pena? Vale, claro, vale a pena. Agora vamos no verso 9, Isaías 11, verso 9. Lembrando que estávamos lendo o verso 5 a 8, né? Que fala do lobo, do cordeiro, do leopardo, de animais que são presas, né? Que é comida para o lobo, comida para o leão, né? Comida para o leopardo, cordeiro, cabrito, enfim. É comida, né? Eles devoram esses animais, porque são predadores. Aí você vê todos tranquilos, e aí tem uma criança que mama no colo da mãe, e uma criança desmamada vai lá, brinca com essas bestas feiras, com essas coisas terríveis. Esses animais hoje, se eu vejo um leopardo na frente da minha filha, eu vou gritar. Até na frente da minha esposa, eu vou ficar. Aqui não tem leopardo, mas aqui no Brasil tem onças, né? No Brasil tem onças. A gente pode devorar, e se encontrar as cobras, jararaca, coral. Ei, cuidado, tem um coral aí, cuidado, tem um jararaca.
você, né, ficar apavorado, mas aqui você vê que não tem dano nenhum. E por isso o verso 9 diz: eles não ferirão, nem destruirão em todo o meu santo monte, porque a terra estará cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 11, verso 9. Então, eles não ferirão. Eles quem? O leopardo, o leão, o cocatriz, né? O inseto que podia picar a bebê, o bebê, né? Cobras, enfim, os animais lá que você vê no versos 6 a 8, né? Então, no verso 9, chegando no verso 9, diz que eles não ferirão, nem destruirão em todo o meu santo monte, todo o meu reino, porque a terra estará cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Agora, quando é que a terra estará cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar? Quando? É só depois do milênio? Lógico, depois do milênio, toda a terra vai estar cheia da glória e conhecimento do Senhor, lógico, todos os santos. Mas também não é só depois do milênio. Não é só. Eu sei, sim, na nova terra vai estar muito mais conhecimento, a glória de Deus estará nos cobrindo, vai ser insuperável. Eu sei, nova terra sim, também. Mas você sabia que este texto se cumpre de forma mais direta agora, durante o alto clamor da mensagem de Apocalipse 18? Veja só o que diz a inspiração no livro Comentários Bíblicos Adventistas, e também está no livro Maranata, ou Meditações Matinais, de 1977, página 216. Meditações Matinais, de 1977, página 216. Olha só o que diz. As profecias do capítulo 18 de Apocalipse serão cumpridas em breve. Durante a proclamação da mensagem do terceiro anjo, outro anjo descerá do céu, tendo grande poder, e a terra será iluminada com a sua glória. O Espírito do Senhor abençoará tão graciosamente os instrumentos humanos consagrados que homens, mulheres e crianças abrirão seus lábios em louvor e ação de graças, enchendo a terra com o conhecimento do Senhor e com a sua glória insuperável, como as águas cobrem o mar. Então é isso que Deus vai fazer durante o alto clamor, meus queridos. O alto clamor é algo que vai ser muito glorioso, muito mais glorioso que podemos imaginar. Nós achamos que, dando alguns livros por aí, estamos fazendo o alto clamor. Não, não é bem assim. Bom, pode fazer parte, mas quando chegar o tempo não vai ser assim, como você vê alguns grupos que andam por aí, dizendo, bora fazer o alto clamor, estamos fazendo o alto clamor. Isso é um dos enganos. O alto clamor não tem nada a ver com o que eles estão fazendo. O alto clamor vai ser uma glória insuperável, algo insuperável. Os servos de Deus não serão limitados no tempo, no espaço. Deus vai arrebatar seus santos, levando para os lugares onde é impossível entrar. Leia Joel capítulo 2 e veja como esses servos de Deus são descritos ali para dar o alto clamor. Então aqueles grupos que andam por aí dizendo, fazendo o alto clamor, terceiro anjo agora, é simplesmente um engano. Um engano que eles dizem verdade presente. Eles chamam isso de verdade presente. Mas olha, o conhecimento de Deus vai encher a terra como as águas cobrem o mar. Será um dilúvio de mensagem que vai cobrir todos os países do mundo, inclusive nos países que hoje você não pode entrar. Eles estão focando para fazer o alto clamor aqui no Brasil, mas o alto clamor vai ser também no Brasil, mas vai estar na Coreia do Norte, Coreia do Sul, vai estar no Iraque, vai estar nos países muçulmanos terríveis, vai estar lá em Burkina Faso, Níger, esses países onde que é proibido praticamente falar do evangelho, porque são países muçulmanos, Nigéria, enfim, os países assim que não é fácil ir lá, chegar a pregar Jesus, no Irã, Arábia Saudita, né? Não é o alto clamor que eles estão chamando, não é nada de alto clamor, irmãos. É campanha de distribuição de livro, que eu não condeno, mas chamar isso de alto clamor, isso não tem nada a ver com alto clamor, meus queridos. Nós temos que estudar. Sim,
Então, durante o autoclamor, o povo de Deus, você vai ver mulher, crianças, homens, sendo inspirados por Deus, com semblantes iluminados de santa consagração, irão de cidade em cidade, de país em países, dando a última mensagem, dizendo não a marca da besta, e além disso, eles têm que se tornar invencíveis e invulneráveis aos danos da perseguição. Invulneráveis para poder entrar nesses países e resgatar o servo de Deus. Joel capítulo 2 diz que ainda mesmo sobre a espada não serão feridos, se tornaram invulneráveis à morte. Sim, quando vem com faca, com bala, revólver, fuzil para matar esse servo de Deus que vão dizer não à marca da besta, eles não vão, ninguém vai poder feri-los, porque Deus vai protegê-los para poder finalizar a obra. Isso é o verdadeiro autoclamor, não o falso autoclamor que anda por aí. Então você tem que ser inteligente. Quando alguém está dizendo, estamos fazendo autoclamor, você está fazendo autoclamor? É mesmo? Aí você vai nos textos que descrevem o autoclamor. Joel 2, esse livro aqui que estou lendo com vocês. Olha só. Ela vai também comentando o verso 9, que diz assim: não ferirão, nem destruirão em todo o meu santo monte. O monte ali é a igreja do Senhor, a sua casa, o seu reino estabelecido ali, por milênio. Todo o meu santo monte. Qual o contexto? Que você vê Isaías 6-8. O lobo também morará com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito, enfim. Eles não ferirão, nem destruirão em todo o meu santo monte, porque a terra estará cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Agora veja o que diz a inspiração, em outro livro. Verdade sobre os Anjos, página 137. Diz assim. Ok. E sua fé foi fortalecida pela visão de gloriosas conquistas da parte da Igreja de Deus, quando a terra se encherá de conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 11, verso 9. Então, Isaías 11 fala das conquistas, ela diz das gloriosas conquistas da Igreja do Senhor. Então, aqueles que andam por aí dizendo, fazendo autoclamor, eu quero saber se eles estão sendo enquadrados ali, nessas gloriosas conquistas da Igreja do Senhor, em todo o mundo, em Catar, em Israel, na Turquia, na Arábia Saudita, sim, no Oriente Médio, na China, na Índia. Eles estão realizando isso? Ou distribuindo livros por aí nos bairros aí no Brasil, sem basicamente nenhum resultado? Além disso, a igreja do Senhor, que é a igreja adventista do sétimo dia, não se enganem, a igreja adventista não é Babilônia. Se alguém diz que é Babilônia para sair dela, diz assim, atrás de mim, Satanás. É alguém que não entende nada das profecias bíblicas, porque a igreja adventista é a igreja remanescente do Senhor. E ninguém te engane dizendo para sair dela, temos uma obra melhor para fazer fora dela, ela já se tornou Babilônia. Cuidado com esses caras. Eles não estão sendo guiados nem conduzidos pelo Espírito Santo. Eles estão sendo conduzidos por outro espírito, o espírito do engano. Não podemos levantar as armas para condenar a igreja adventista, pegar as armas para condenar a igreja militante. A igreja militante, mesmo defeituosa, com muitos Acãs dentro dela tentando destruí-la, Acãs dentro dela e Acãs fora dela, né? Tentando destruí-la. É o único objeto na face da terra que Jesus concede a sua suprema consideração. Mas, Leonel, por que Jesus dá a sua suprema consideração a essa igreja defeituosa? Por quê? Porque dentro dela, Deus tem um remanescente que vai dar uma mensagem contundente, que vai quebrar o sistema que homens ímpios estão planejando para o último golpe, o último engano de Satanás na face da terra. Mas Deus tem um remanescente nessa igreja. E esse remanescente tem a última mensagem. Então Deus concede a sua suprema consideração à igreja adventista do sétimo dia, porque por isso Deus organizou ela
para que de tal modo ela esteja praticamente em todos os países, de forma organizada. Em pequenos grupos, em escola sabatina, em igreja, em faculdade, em hospitais. Deus organizou ela de tal forma que ela esteja espalhada nos 4 cantos, porque o selamento dos 144 mil tem que acontecer nos 4 cantos, e se Deus não preservasse a estrutura organizacional da Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde ele ia reunir as primícias? Onde? Na Batista? Na Assembleia de Deus? Na Católica? Onde? Ou nos muçulmanos? Gente, isso é bem simples. Quando um falso atalaia, um falso mensageiro, um mensageiro com uma mensagem falsa, disser para você que faz parte da Igreja Adventista, você que é ancião, você que é pastor, você que é administrador dessa mensagem, e alguém vem, administrador dessa igreja, e alguém vem a ti, sabe, essa igreja já caiu, rapaz, tem que sair de lá, ó, cuidado, já não presta mais. Fala para esse atrás de mim, Satanás. Não tenha medo de chamar pelo nome, não é de Jesus, é de Satanás, é do diabo, por que tu vai ter medo? Quando Pedro falou para Jesus, tu és o Cristo, o servo o ungido, né? Em Mateus 16, né? E depois Jesus dizia, verdade, Pedro, o que você falou ali foi o Pai que revelou. É o Espírito Santo, não é carne nem osso. Você foi inspirado por Deus, porque você fala uma verdade. Aí Jesus começou a falar para Pedro, Pedro, aos discípulos, né? Pedro e os discípulos, né? Vou subir em Jerusalém e ser entregue nas mãos, eu vou ser traído, vou ser entregue nas mãos dos gentios, você tal, e vão me maltratar, e eles vão me matar, e ao terceiro dia vão ressuscitar. E Pedro começou a dizer para Jesus, não, longe de ti essas coisas. Olha, que isso aí? Tu és o Messias, tu és o cara. Tu que vai restaurar o reino davídico. Agora tu vai morrer? Não. E nós que deixamos tudo? Não estou nem pescando mais. Minha esperança tem em ti, de um trabalhinho, de um empreguinho lá no reino. Tu vai morrer? Longe de ti. Agora, você vê que Pedro já não mais estava sendo inspirado por Deus. Ele estava sendo inspirado por Satanás. E aí Jesus olhou para trás e viu que não foi o Pai que estava falando. Já é o inimigo. E aí olhou para Pedro, mas Pedro se tornou um meio que Satanás usou para tentar desanimar Jesus, para não aceitar a cruz, para evitar a cruz. Já pensou, meus queridos? Já pensou? E aí você atrás de mim, Satanás. Então, se alguém vem a ti com uma mensagem falsa, querendo tirar você da Igreja Adventista, não é para visitar mais, para ficar na tua casa. E agora vamos dar o autoclamor. O autoclamor onde? E onde você vai levar as almas do autoclamor? O autoclamor. Irmão, isso dá pena. Se essa pessoa vem, repreenda o inimigo, não é porque essa pessoa é um Satanás, não. Pode ser até uma pessoa sincera, mas está sendo usado pelo diabo. Pedro estava sendo sincero. O Senhor não, pelo amor de Deus, não faça isso. Aí porque não sabia. Mas estava sendo usado por um inimigo, por Satanás. Depois eles entenderam que sim, realmente Jesus, era necessário que Jesus morresse. Era necessário. Porque na sua morte e ressurreição está a nossa garantia da salvação e também ressurreição, caso morrermos. Sim. Então, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, precisava morrer. Tinha que morrer. Né? Bom, infelizmente, os homens se levantaram contra Jesus, fizeram aquelas atrocidades. Satanás fez tudo isso para que, através dessas atrocidades que os líderes religiosos, os pastores, sacerdotes, os romanos, os gentios, né? Os romanos ali fizeram com Jesus, tudo isso para ver se pelo menos Jesus pudesse desistir da cruz, né? Sendo cuspido, sendo chicotado, enfim, e desistir da cruz, ou pelo menos pecar, né? Falar uma palavra que não devia ter falado, perder a paciência e falar um palavrão e, enfim, desistir e ir embora.
Tudo isso estava em jogo, a nossa salvação estava em jogo. Ela diz que no Getsemane a copa tremeu, o cálice tremeu nas mãos do Filho de Deus. Tremeu. Mas diz assim, não, eu já estou aqui, eu nasci, por isso eu vou fazer. Tremeu. Sim. No Getsemane, tremeu. Mas qual é o tipo? Jesus podia vir assim como Abraão fez com Isaac. O sumo sacerdote podia amarrá-lo lá e degolar e oferecê-lo como cordeiro. Tinha que derramar o seu sangue. Mas de forma mais ou menos como Abraão e Isaac. Porque Isaac é tipo um símbolo do cordeiro de Deus que tinha que se oferecer. Ele não deu. Quando Abraão falou, filho, você é o cordeiro. Isaac não xingou o pai, disse, rei, tu tá maluco? Pai, eis-me aqui. Que privilégio, né? Que Deus viu em mim para ser um cordeiro sem mácula. Que privilégio, eis-me aqui. Então, mais ou menos, eu vejo que no episódio de Isaac e Abraão, tinha que ser assim. Jesus podia vir e se oferecer, e o próprio sumo sacerdote fazer o trabalho que o Abraão quase fez. Não precisava de xingamento, de cuspir, tirar a sua roupa, bofetear ele, zombar dele e cuspir nele. Não tinha. Mas irmão Leonel, foi profetizado. O fato que foi profetizado não é que Deus assim, Deus planejou que fosse assim. É que Satanás fez tudo para que a vida de Cristo fosse o mais amarga possível, mais terrível possível, até na cruz, para tirar pelo menos a paciência de Jesus e fazer com que Jesus falasse uma palavra que não tinha que falar, e daí pecar, em vez de ser um sacrifício sem mácula, um cordeiro sem mácula, sem mancha, agora ia ter uma mácula, um pecado. Aí não mais podia salvar a humanidade, perdido pela eternidade. Já pensou? É isso. Ok, voltando. Voltando para o tema. Então, isso é muito importante saber disso. Bom, meus queridos, prestem atenção nesse assunto. Então, Apocalipse 18, o alto clamor vai se cumprir do jeito que está. A terra estará cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. É uma inundação de mensagem indo a todos os lugares. Sim. Agora, verso 10. Naquele dia haverá uma raiz de Jessé, a qual erguerão como uma bandeira, ou seja, insígnia do povo, bandeira, insígnia do povo. A ele os gentios buscarão, o seu descanso será glorioso. E o Senhor Deus os salvará naquele dia como o rebanho do seu povo, pois serão como as pedras de uma coroa, levantados como uma insígnia sobre a terra. Ou sim, claro, sendo as pedras como de uma coroa, levantados como uma insígnia. Os 144 mil vai ser a insígnia. Eles que vão ter a bandeira da raiz de Jessé, a bandeira da salvação, sendo levantados, igual que você vê uma bandeira aí da frente de um prédio ou de um morro, você vê a bandeira aí, eles que vão ter a última, que vão ter a mensagem da bandeira do príncipe Emanuel. Sim, aleluia por isso, amém? Você pode ser uma dessas pessoas que vão ter essa bandeira, levantados como uma insígnia, ou seja, como uma bandeira. Estamos lendo Isaías 11, verso 10, e Zacarias capítulo 9, verso 16. Os 144 mil estarão no Monte Sião, tendo a bandeira da salvação, levantados como uma insígnia sobre a terra, sobre sua terra. Sim, meus queridos. Então, nesse sentido, se cumprirá completamente Isaías capítulo 11, verso 11, 12, 15 e 16, que vamos ler agora. E acontecerá naquele dia que o Senhor colocará sua mão novamente, uma segunda vez, para resgatar o remanescente do seu povo, o qual sairá da Síria e do Egito e de Patros e de Cuxi, e de Elão e de Sinar e de Amate e das ilhas do mar. Ele erguerá uma bandeira para as nações, amém? E reunirá os desterrados de Israel e ajuntará os dispersos de Judá,
desde os 4 cantos da terra. Gente, Isaías 11 é pré-milênio. Ajuntamento das pessoas dos 4 cantos da terra. É o segundo êxodo. Isso não tem nada a ver com nova terra. Nova terra não, irmãos. Todo mundo já está junto. Depois do milênio, vamos voltar do céu, voltando para cá. Para que Deus vai estar levantando bandeira para juntar o povo? Se alguém, algum líder, alguma pessoa aqui se diz conhecedor das Escrituras, querendo dizer que isso não vai se cumprir, fala para essa pessoa estudar melhor, porque isso vai se cumprir sim. É a profecia que Deus vai juntar seu povo desde os 4 cantos da terra. E o Senhor destruirá completamente a língua do mar egípcio, e com seu poderoso vento ele sacudirá sua mão sobre o rio e o ferirá nos seus 7 riachos, e fará homens atravessá-los a pé enxuto. Não haverá mais impedimento, seja rio, seja montanha, seja o que for. Deus vai desimpedir o caminho e vai reunir o seu povo desde os 4 cantos da terra. Ele vai fazer isso. Eu sei que tem muitos irmãos incrédulos que não creem nessas coisas, que não acreditam que isso vai acontecer para seu mal, para sua destruição. Eles não acreditam. Mas você que estão ouvindo, que estão vendo esse vídeo, que estão lá estudando essa mensagem, por favor, acredite. Isso vai acontecer à risca. Não existe nenhum diabo, nenhum demônio para impedir que esta profecia de Isaías 11 se cumpra. Aliás, já começou a se cumprir, porque os primeiros versos do capítulo se cumpriu. Jesus veio, nasceu da raiz, do tronco de Jessé, do ramo de Davi. Nasceu, sim. Ele é o renovo. Ele é a bandeira, verso 10. Ele é a bandeira. Naquele dia haverá uma raiz de Jessé, a qual erguerão como uma bandeira, uma insígnia do povo. A ele os gentios buscarão, e seu descanso será glorioso. Então, é claro, para que ele possa ser levantado como uma bandeira, primeiro ele tinha que vir, morrer por nós e se tornar a bandeira da salvação para nós, e se tornar o Messias, se tornar o Salvador, porque ele veio, viveu, morreu, ressuscitou, agora está no Santíssimo, intercedendo por nós. E seu povo aqui, com essa bandeira na mão, olha só, os 144 mil na reta final, o seu povo de Deus selado, seremos como as pedras de uma coroa, na coroa real, no reino, as pedras da coroa de Cristo, levantados como uma insígnia sobre sua terra, na terra de Deus, como uma insígnia sobre sua terra. Zacarias capítulo 9, verso 16. Você crê nisso? Vai acontecer? Mas vale que você acredite. Claro. Agora veja, o segundo êxodo será bem mais glorioso. Portanto, eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que não mais dirão: o Senhor vive, que tirou os filhos de Israel da terra do Egito. Porém dirão: o Senhor vive, aquele que conduziu a semente da casa de Israel desde a região do norte e desde todas as regiões para onde eu os levei, e eles habitarão em sua própria terra. Ninguém mais estará falando do primeiro êxodo, vai falar do segundo êxodo, de Jeremias 23, versos 7 e 8. Não do primeiro, que está em Êxodo capítulo 15. Sim, assim como Moisés cantou na saída do Egito, por ocasião do primeiro êxodo, Êxodo 15, os que vão participar no segundo êxodo cantarão o cântico de Moisés, o cântico da vitória aí, de Apocalipse 15. Em vez de ser de Êxodo 15, vai ser o segundo êxodo, então eles vão cantar o cântico de Moisés, de Apocalipse 15. Vão participar do segundo êxodo, porque não vão mais falar do primeiro êxodo. O primeiro êxodo foi o tipo, foi do Egito para a Terra Santa. O segundo é de todas as terras para onde Deus os levou, e voltarão à sua terra, de todas as regiões, de todos os países. E por isso Isaías, complementando Jeremias, ou pelo menos Jeremias complementando Isaías, porque Isaías escreveu primeiro, depois vem Jeremias. Sim, então primeiro Isaías escreveu, e mais de 100 anos depois vem Jeremias, para complementar a profecia de Isaías 11.
que Deus vai reunir o seu povo dos quatro cantos da terra. E vai fazer maravilhas, igual que secou a língua, o Mar Vermelho, lá no primeiro Êxodo, ele vai desembaraçar todo o caminho. Não existirá nenhum Satanás, nenhum diabo, nenhum pastor, líder de igreja, anciãozinhos, pastorzinhos, querendo parar o poderoso Deus de Israel. Quem somos nós para parar a obra de Deus? Quem somos nós? Você já pensou alguém querendo parar a mão de Deus para fazer a sua obra, libertando o seu povo? Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Já nasceu uma pessoa assim? Nunca vai haver, nunca haverá. Deus vai fazer isso, meus queridos. Não importa se você acredite, se tua igreja aceitou, a tua igreja local. Não sei se aceitaram ou não, mas uma coisa eu sei. É muito mais fácil que até o céu e a terra desapareçam, que a palavra de Deus não venha a se cumprir. É muito mais fácil. O que sustenta o mundo, o universo, é a firme palavra de Deus. Ele criou tudo com sua palavra. Ele falou e a coisa existiu. Agora falou que vai fazer. Não existe nenhum pastorzinho, anciãozinho, com PhD querendo parar o grandioso Deus de Israel. Não existe isso aí. Não existe. Não, irmão, isso não vai acontecer. Não vai acontecer? Quem te diz isso? A teoria de Leonel. Teoria do Leonel? Isaías é minha teoria? Quando Isaías escreveu no 8º século antes de Jesus, nem sequer meu tataravô tinha nascido. É teoria do Leonel isso aqui? Gente, isso é até irônico pensar uma coisa dessa. Isaías, inspirado por Deus, falando que isso ia acontecer, profetizou o nascimento do renovo, Jesus Cristo, mais de 800 anos antes de Jesus nascer. E Jesus veio e cumpriu-se. E agora ele diz que no final, na reta final, Deus vai reunir os dispersos de Israel e vai juntar os desterrados de Israel, as 10 tribos, e vai juntar os dispersos de Judá desde os 4 cantos da terra. E alguém que hoje, olha, alguém com menos de 50, 60 ou 70 anos, que nasceu ontem, vai querer desmentir um santo profeta de Deus que escreveu 2.800 anos antes. E ele que nasceu ontem. Já pensou uma coisa absurda? Por isso, às vezes eu falo, não existe pastorzinho, anciãozinho, as pessoas dizem, você está rebaixando ele. Não, irmãos. É comparado com o que é o grande Deus de Israel, alguém que nasceu ontem, querendo derrubar um santo profeta de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, que escreveu coisas que vão acontecer 2.800 anos para a frente do seu tempo, e alguém que nasceu ontem vai dizer que não. Oh, não, nós não cremos assim e tal. Isso é bobagem, isso é suicídio intelectual, espiritual. Não faça isso. Você é muito pequeno para invalidar a santíssima palavra de Deus. Você é muito pequeno, muito mesmo. Você é muito insignificante. O próprio diabo sabe que ele é muito insignificante para parar as profecias bíblicas. Se cumprirão acima dele. E o povo vai vencer ele em Cristo Jesus. Jesus já venceu ele na cruz. E nós, como pedras na gloriosa coroa de Cristo, no seu reino, aqui agora, no estabelecimento do reino, os que escaparem da destruição de Ezequiel 9, seremos levantados como uma insígnia sobre a terra, sua terra, para atrair a grande multidão, para realizarmos o segundo êxodo. Vai acontecer. E o único que posso dizer amém, aleluia, toda glória e honra
majestade seja somente a Deus, o nosso Pai querido, a Ele seja glória e honra. Eu vivo pensando nisso. Minha primeira coisa de manhã, 4 horas da manhã, 4h30, 4h40, orando sobre isso. E minha última oração, antes de dormir, mais de 10 horas da noite, orando sobre isso, durante o dia, atendendo, estudando, pregando. Então eu sei que isso vai acontecer, com certeza absoluta. Certeza absoluta. Ele não vai para finalizar agora com o texto do Espírito de Profecia, confirmando o que Deus vai fazer. Sim. Ela confirma também, né? Com certeza, ela profetiza, né? Quem somos? Quem é você e eu para dizer que não? Olha, falando de Isaías 11, você lembra que o leão, o leopardo vai estar junto, né? O leão, o cordeiro, as crianças ali, tudo, né? E Isaías diz assim, olha, não ferirão e não destruirão em todo o meu santo monte, você lembra? Que eles não vão fazer nenhum dano ali. Mas por que eles não vão fazer nenhum dano? Porque o leão vai deixar de comer animais, atacar seres humanos e vai estar comendo palha. Isso antes da volta de Jesus. Parece absurdo para um adventista? Parece muito absurdo. Mas está na Bíblia? Está. Confirmado no Espírito de Profecia? Sim. Se você está aí, não ouça nenhum ser humano para dizer que não. Qualquer interpretação que vai dizer que não vai acontecer, fala, atrás de mim, Satanás. Eu creio na palavra de Deus e vai se cumprir. Atrás de mim, o diabo. E pegue qualquer teoria que vem contra essa palavra, joga no lixo. Ah, foi o pastor que falou. Se não está na palavra, se não está de acordo com a palavra de Deus, jogue no lixo. Ah, foi o fulano que falou. Quem é esse fulano? É Deus? Não, ele não é Deus. Porque Deus nunca fala contra a sua própria palavra. Então, se o leão vai comer palha, vai deixar de ser carnívoro. Imagina você no reino matando galinha, matando peixe, matando coisa aí. Leão não vai. O próprio leão, que hoje só vive de carne. O leão não come capim. O leão não come capim. Come carne? Come carne. Isaías 11, verso 7. E o leão comerá palha como boi. Não vai atacar o cordeirinho, não vai atacar a criancinha pequena, não vai atacar a criança desmamada, não vai atacar o menino pequeno, e também o leopardo, que é também um animal carnívoro. Se eles vão ser vegetarianos, imagina você e eu. Por isso a mensagem da vara do pastor, a mensagem do selamento e a mensagem do espírito de profecia promove também o vegetarianismo. Você é vegetariano. Isso é lógico. Se antes de Cristo, lá no reino, segundo Ellen White, que diz que esses textos vão se cumprir no alto clamor. Vão se cumprir no alto clamor. Se eles não vão mais comer outros animais, imagina você que vai dar essa mensagem. Vai chegar lá depois de uma viagem missionária. Ei, prepara um churrasquinho para mim aí. Quero um churrasquinho aí bem gostoso. Com um refrigerante aí. Imagina, irmãos. Isso não tem cabimento. Ah, quem fala isso, eu sou um dissidente. Olha, tá falando assim, ó. Olha, eu sou dissidente. Dissidente? Eu quero ver você no reino lá matando uma galinha para comer. Se o leão não vai nem comer nada, não vai comer o cordeirinho e tal. Então você vai estar no reino e matando para comer. Gente, isso é ilógico. Olha só o que ele diz. Mas por que eles vão ser assim? Por quê? Aqueles que estavam lá. Ele não vai responder. Nos últimos dias. Olha a palavra, hein? Isso está no livro Profetas e Reis, página 154. Não são palavras minhas. São palavras de Jesus para você. Nos últimos dias da história da Terra,
O concerto de Deus com seu povo que guarda os seus mandamentos deve ser renovado. Quando? Irmã Maria, quando? Irmão João, quando vai acontecer isso? Nos últimos dias da história da terra. O concerto de Deus com seu povo que guarda seus mandamentos, somos você e eu, o povo guardador dos mandamentos de Deus, povo adventista do sétimo dia, o povo que tem Ellen White como profetiza. Deus vai renovar o seu pacto com seu povo. Qual é o conteúdo dessa renovação, desse novo pacto? Qual é? Quando é? Nos últimos dias. Mas qual é o conteúdo, ministro Leonel? Qual é o conteúdo? O conteúdo aqui. Eu vou ler para vocês. Agora ela não está dizendo o conteúdo. Ela mesma. Deus vai renovar e aí ele vai dizer o conteúdo. Quando, irmão? Nos últimos dias. E qual é o conteúdo? Ela não responde. Viu? Primeiro eu apresento a Bíblia, toda a Bíblia. Toda, aqui, ali e tal. E agora eu vou apresentar alguns textos do Espírito de Profecia. Que Deus vai fazer alguma coisa, uma coisa tão tremenda, agora nos últimos dias com o seu povo. Que guarda os mandamentos. O povo guardador dos mandamentos. O povo remanescente da igreja adventista do sétimo dia. E se você é um adventista, diga amém, né? Não saia dessa igreja. Não deixe que Satanás, usando anciãozinhos, comissionzinha, para tirar você da igreja, dizendo que você não é mais adventista, por crer no que está escrito. Ah, você não é mais. Não deixe que ninguém tire você daí. Porque é o povo que recebe a suprema consideração, o supremo cuidado de Deus. Porque ali Deus tem um remanescente. Ali Deus tem aqueles que Ele vai usar para levantá-los como uma insígnia sobre a sua terra. Ali que Deus tem os 144 mil que Ele está reunindo nessa igreja. Daqui do Brasil, da Argentina, Estados Unidos, Canadá, Índia, China, enfim, Nova Zelândia, todos os países do mundo. É ali que Deus está reunindo eles. Porque nós cremos no que diz a Bíblia e a profetisa do Senhor também está dizendo, é o povo, não saia. Amém, meus queridos? Amém, amém. Glória a Deus por você aceitar o que está escrito. Amém. Deus te abençoe ricamente. Olha, agora, irmão Leonel, quando vai se cumprir isso aí? Ela diz nos últimos dias. Agora, qual é o conteúdo desse pacto? Eu estou lendo Profetas e Reis, página 154. Qual é o conteúdo? Naquele dia, farei por eles aliança. A palavra pacto e aliança são sinônimos. Concerto é o sinônimo. Nos últimos dias da história da terra, o concerto de Deus, o concerto, que significa aliança, pacto, com seu povo que guarda os mandamentos, deve ser renovado. E ela vai dizer o conteúdo agora desse concerto, desse pacto. Naquele dia farei por eles aliança com as bestas, feras do campo, com as aves do céu, com os répteis da terra, e da terra tirará o arco e a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança. Amém. E desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Continuando o texto aqui. E conhecerás ao Senhor. Isso está no Profetas e Reis, página 154. Então, conhecerás ao Senhor. Deu para ver isso aqui? Deus vai fazer uma aliança até com as bestas feras, por isso Deus vai tirar a vontade do leão de estar matando outro animal para comer, porque estarão lá todos juntos. E isso antes da volta de Jesus, nos últimos dias. Deus vai renovar essa aliança com o seu povo e fazendo isso, ele vai fazer também uma aliança com as bestas feiras, com as cobras,
Por isso, uma criança desmamada vai poder colocar sua mão lá na toca, lá no buraco desses animais peçonhentos, não vai picá-los. Um menino pequeno vai estar conduzindo um leão, enfim, meus queridos. Isso é maravilhoso demais. Parece surreal para nós hoje, é totalmente algo impossível, surreal. As pessoas que me ouvem vão dizer, ele está delirando, está perdendo a cabeça, isso é impossível. Para os homens é impossível, mas para Deus não é impossível. Agora a pergunta final, você crê nisso aí? Crê que Jesus vai fazer isso? Crê que isso que ele descreveu aí, ela mesma usando os profetas, tu acha que isso vai acontecer ou não? Tu vai duvidar? Bom, que Deus tenha misericórdia de todos nós, que possamos crer, que possamos tirar as dúvidas do diabo fora do nosso coração, as palavras dos homens, palavras que vão dizer que não é assim, que não vai ser assim. Fala para essas pessoas, estudem melhor, entrem em contato com aqueles que têm essa mensagem, que entendem essa mensagem. Entrem em contato, vem estudar, não vem com pedras para apedrejar, vem assim, com o coração aberto para ouvir o que está na palavra de Deus e sermos alimentados com toda a palavra que sai da boca do Senhor, porque os céus e a terra passarão, mas a minha palavra, que é a palavra de Jesus, a palavra de Deus, a sua palavra, nunca passará. Em nome de Cristo Jesus, amém. Agora, finalizando, vamos fazer uma oração para que Deus nos abençoe, para que possamos crer. Aqueles que puderem, se coloquem no joelho e fazer uma oração a Deus. Papai querido que está nos céus, toda a glória, honra, majestade seja dada somente a Ti, Senhor. Abençoe, Senhor, aquela pessoa que talvez pela primeira vez está ouvindo essa mensagem verídica, bíblica, profética. Abençoe cada família, Senhor, que está se alimentando desse maná tão gostoso, tão glorioso, desse alimento espiritual tão sólido, que vem para nos preparar para os últimos dias. A tua serva, Senhor, diz que nos últimos dias o Senhor Deus vai renovar o seu concerto, o seu pacto, a sua aliança com o seu povo. E o conteúdo dessa aliança inclui também, Senhor, um pacto com os animais, para que no reino eles não ataquem a criança que ainda mama, a criança que desmamada, menino pequeno, e também que não ataquem os outros animais indefesos, como o cordeirinho, enfim. Ó Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, coloca no nosso coração Teu Santo Espírito para crer. Não queremos perder a salvação, queremos estar contigo na reta final, Senhor. Queremos estar contigo. O Senhor será, teu filho vai ser a bandeira da salvação para os gentios, mas alguém vai ter que levantar essa bandeira. Teu povo, Jesus não vai deixar o santuário e vir aqui andar com a bandeira mostrando, pregando a mensagem como ele fez 2000 anos atrás. Agora chegou a nossa vez de levantar a insígnia, a bandeira da raiz de Jessé, que é Cristo Jesus. Por isso tua palavra diz, serão levantados, sim, como a insígnia. Então seremos os salvadores juntamente com o Salvador Cristo Jesus. Então, que nada então, Senhor Deus, Papai querido, que nada neste mundo venha nos atrapalhar. Seja esposo, esposa, trabalho, amigos, cargo de igreja, nada, Senhor, nada venha nos atrapalhar. Que a tua glória invada nosso coração. Que possamos querer fazer parte dos 144 mil soldados de Cristo para fazer essa obra grandiosa, maravilhosa no mundo inteiro. Que teu nome seja louvado e engrandecido hoje e sempre. E que toda língua confesse que unicamente em Cristo Jesus, a raiz de Jessé, a bandeira da salvação, somente nele há salvação. E que todo joelho se dobre perante a tua soberania. E que todo o teu povo seja salvo, aqui no Brasil e no mundo inteiro. Que o Senhor Deus cele os 144 mil, purifique a sua igreja. Em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador, e também nosso irmão e advogado perante o Pai. Em nome dele, nós te pedimos e te agradecemos, Papai querido. Amém e amém. Glória a Deus.
Glória a Deus.